Olá, você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Há um tempo atrás, algumas pessoas me pediram para falar sobre a flor de cera, também conhecida como Hoya carnosa. Hoya mesmo, tá, gente? Ela é uma planta originária da China e Austrália e muito presente nos ambientes internos e jardins brasileiros. Ela tem esse nome porque suas flores são cerosas, parece mesmo cera, até de mentira, bem dura e muito resistente. Bom, seus ramos são longos, crescem de uma certa forma lentamente e possui poucas ramificações. Pode ser cultivada de forma pendente ou também conduzida como trepadeira. Suas folhas também são cerosas, espessas, carnosas, acumulam água e são muito permanentes na planta. Demoram para se renovar. Existe a espécie variegata, que é uma espécie que é manchada, como também uma que está sendo muito cultivada como planta pendente, a forma enrolada, meio retorcida, chamada popularmente de twister. Quando chega a primavera-verão, surgem buquês nessa planta que demoram a se abrir. Primeiro ficam totalmente fechados, são em forma de umbela, que é semelhante a um guarda-chuva, são quase sempre rosados e quando abrem, despertam lindas flores estreladas, brancas, rosadas, às vezes com miolo diferente da flor, tendo várias tonalidades. Bom, sobre as dicas de cultivo é muito fácil. A luz, por exemplo, se a sua casa tem uma boa claridade, é possível cultivar no ambiente interno, pois ela precisa da meia sombra. Se bater de preferência 1 ou 2 horas de sol pela manhã, favorece ainda mais o crescimento e florescimento dela. A rega deve ser moderada, ela tem a folha mais espessa, ela acumula água. Então a gente molha, espera secar um pouquinho e molha de novo. Na época de florescimento, vale a pena molhar com um intervalo um pouco menor. Sobre a mistura de terra ou plantio, é aquela mais arenosa. A gente coloca 2 partes de terra preparada para uma parte de areia. Sobre a adubação, uma adubação rica em fósforo e potássio ajudam muito o florescimento. Para quem tem dúvida, a gente tem nas fórmulas de adubo NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. A gente compra ele pronto, que é a forma química, que não quer dizer que é agrotóxico, ela só está mais concentrada. Por exemplo, o 414-8 é um bom adubo para essa planta, só que elas estão mais concentradas, como eu falei, e precisam ser colocadas em pequena quantidade. No caso da flor de cera, ela não é exigente, então a gente pode deixar, às vezes, para adubar só no início da primavera. Um adubo orgânico rico em fósforo é a farinha de osso e um adubo orgânico rico em potássio é a cinza de madeira. Sim, aquela da lareira, da fogueira, a gente pega aquela cinza e coloca sobre as nossas plantas, favorece muito a resistência da planta, como também o desenvolvimento de flores e frutos. Sobre a poda, é uma poda de condução, ou seja, eu vou guiar, vou tutorar essa planta, eu vou cortar os ramos que estão fora do local de cultivo, como também uma poda de limpeza, uma folha que secou, uma flor que acabou, a gente vem e corta um ramo que estiver doente. Sobre a reprodução, ela se reproduz com muita facilidade por estacas de caule, mergulhia, e se a sua der semente, até semente também. Sobre o uso paisagístico, sendo uma planta liana, ela deve ser tutorada. A gente pode conduzir essa planta com arame, mesmo num vaso, às vezes criando um tripé com madeira, colocando às vezes um pedaço, um retalho de uma tela, de um gradil, uma treliça, ficam muito charmosos. Como também nos jardins e canteiros à meia sombra, conduzidos e apoiados em cercas. Formam lindos arcos e pórticos para a entrada e suas flores ficam quase sempre pendentes. Essa imagem é tirada de uma banca de revista e a banca ficou ainda mais bonita por causa dessa planta. Bom, há um tempo atrás eu ganhei uma pequena estaca dessa planta que hoje já está num ponto de passar para um vaso novo. Além de plantar, eu vou tutorar. Vamos fazer comigo? É essa mudinha que eu tenho, quando eu ganhei, ela já tinha essas folhas de baixo, já cresceu, já está com um ramo bem longo, esperando ser tutorado. Estou usando um vaso bem maior para ajudar esse desenvolvimento, mas também não é muito grande. No caso da flor de cera, não é necessário vasos muito extensos para ela não, porque ela cresce lentamente, é uma planta que não é tão extensa como às vezes outras lianas. E aproveitando uma pergunta que a Germana Custódio me fez, essa semana que passou, ela me perguntou sobre a drenagem, se é importante. Sim, é muito importante para todo tipo de vaso, para todo tipo de planta, seja uma planta suculenta ou não. É importante para não deixar a terra ficar encharcada e, consequentemente, não ficar compactada. Então, um excesso de água, uma chuva, se essa planta tomou, essa terra vai ter como ser drenada a água sem deixar excessos. Para isso, a gente utiliza argila expandida, pedriscos, brita,
seixo, isopor e outros materiais que você conseguir. Para a terra não ficar misturada aqui, a gente tem que fazer um filtro. E eu uso muito a manta de drenagem. Poderia usar também areia. Vou contar um segredo? Até filtro de café eu já usei em um vaso pequeno. Não é o melhor porque ele vai se desfazendo com mais facilidade. Mas na hora de quebrar galho, dá certo. A gente coloca então esse material drenante no fundo, cobre bem esse fundo, 1 a 2 centímetros com esse material, coloca a manta de drenagem e vem com a mistura de plantio. Para a mistura de plantio, a gente está usando aqui 2 partes de terra preparada ou substrato para plantio, a gente já compra eles prontos, já vem estercado ou rico em composto orgânico, e 1 parte de areia. E a gente revolve bem essa mistura para deixar essa terra arenosa. Mistura homogeneizada, a gente então coloca uma parte no fundo, por cima da manta, para acomodar a planta em seguida. Agora, para tirar a muda, uma dica legal é sempre apertar o vaso para sair o torrão com mais raiz possível. Olha que linda que tá a raiz. E faça o complemento com a terra que você preparou. Quando estiver na altura ideal, a gente pressiona levemente para dar uma firmeza na planta e tá plantada, tá finalizada. Uma coisa interessante que o editor acabou de me perguntar, cadê a flor dela, já que a gente está na primavera? A minha ainda é pequena, pode às vezes demorar uns 2 a 3 anos para florescer. Então já está 1 ano comigo, possivelmente ano que vem ela vai florescer. É ter paciência aí, viu? E é muito melhor mexer com a planta quando ela não está com flor, porque se eu estivesse mexendo com ela com a flor, possivelmente a flor cairia. Caso você queira cultivá-la como planta pendente, o vaso está finalizado, não precisa de fazer mais nada. Porém, se você quer conduzir como planta trepadeira, você pode usar uma treliça, pode vir com umas estacas de madeira, fazendo formas bem interessantes. E um tutor muito fácil de fazer é com arame. Arame galvanizado, número 14 ou 12, eles são mais resistentes, vão dar firmeza e vão dar uma bela forma à planta. Uma dica legal, corte 2 vezes a altura do vaso, para que você possa ter uma altura bonita para o crescimento e enchimento dela. E é só colocar o arame na base da terra. Coloque 1, 2, até mais, formando como se fosse um círculo. Caso necessário, pode passar um fitilho, um amarrilho também, para dar suporte para ela. Gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a flor de cera? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, vou tentar te responder e tirar essa dúvida. Não deixa de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, nas redes sociais, visite nossas redes sociais também, Facebook, Instagram, Twitter. Visite a nossa lojinha, você ainda não foi? Tem umas camisas muito legais. Um agradecimento especial hoje a você que se inscreveu aqui no canal. Essa semana a gente virou 40 mil inscritos. Muito obrigada de coração. Rumo aos 50, me ajuda aí, divulga o canal. E aí, não é inscrito no canal ainda? Clique aqui. E se perdeu episódios anteriores, é só clicar aqui. Até domingo. Lembrando, quarta-feira tem dicas rápidas, vídeos bem curtinhos, às 8 da manhã. E domingo também, às 8 da manhã.